Quando você pensa nesse aumento da prevalência de disfunção temporomandibular em uma população, primeiro você tem que entender qual é a sintomatologia da disfunção temporomandibular. Então, uma coisa é o paciente ter o diagnóstico da doença, outra coisa é ele ter um sinal da doença. Então, a gente observa que até 40 a 75 pessoas em 100 em uma população podem apresentar sinal de DTM. O que é sinal de DTM? É tudo que você vê. Então, se o paciente tem uma limitação na abertura de boca, tem um movimento de abertura de boca irregular, o paciente abre a boca e tem uma irregularidade. Ou se o paciente se queixa de um som articular, de um estalido, ou estalo, ou clique, ou um som na forma de crepitação, que é aquele som em ranger, um barulho de areia. Então, esses são os sinais clássicos de disfunção temporomandibular. O fato dele ter o sinal não quer dizer que ele tenha a doença. E quais são os sintomas de disfunção temporomandibular? É sabido que a prevalência de sintomas em uma população ela pode variar de 16% até, na verdade, 59%. Então, a disfunção temporomandibular, o fato dele ter um sintoma não quer dizer que ele tenha a doença. Porque quais são os sintomas? Sintomas incluem zumbido, inclui vertigem, inclui cefaleia, inclui dor na TM, dor nos músculos da mastigação, dor na face. Todos esses são considerados sintomas de DTM. Até a sensação do ouvido entupido, que é a plenitude auricular, é considerado um sintoma de DTM. Então, não quer dizer que o fato do paciente ter esses sintomas que ele vai ter a disfunção temporomandibular. Então, quando você começa a pensar na prevalência, se vocês acham que a prevalência no consultório de vocês aumentou, tem sido feitas várias pesquisas sobre isso, e uma delas é essa que foi publicada nesse ano de 2021, e fizeram uma pesquisa de vários artigos científicos, foi uma publicação de meta-análise, e chegaram à conclusão que a prevalência de DTM hoje no mundo, a cada 100 pessoas, 31 pessoas podem ter o diagnóstico de disfunção temporomandibular. Não somente o sinal ou sintoma, ele tem o diagnóstico propriamente dito da disfunção temporomandibular e ele precisa de tratamento. E você sabe que a disfunção temporomandibular, você tem duas divisões dela, que a gente chama de subtipos da disfunção temporomandibular. Esses subtipos você tem lá as desordens dolorosas, que são as desordens da dor, e as desordens articulares. E para você entender isso, você tem um questionário padronizado para pesquisa mundialmente conhecido, se chama DCTND, que é um critério para diagnosticar a disfunção temporomandibular de forma totalmente clínica. Então, você consegue saber se o paciente tem um deslocamento de disco com redução ou sem redução, se o paciente tem uma artralgia, ou se o paciente tem uma dor miofascial com dor referida, que nada mais é do que uma dor muscular, por exemplo, no masseter, referindo para algum dente, ou referindo para a asa do nariz, ou para a região de frontal. Então, você tem vários outros subtipos, como a osteoartrose e a osteoartrite, que são doenças degenerativas, são doenças que causam uma destruição na estrutura óssea da articulação temporomandibular, tanto na fossa mandibular quanto na cabeça da mandíbula. Subluxação também é um outro subtipo de disfunção temporomandibular. Então, é preciso você entender a disfunção temporomandibular, saber os subtipos, para você começar a entender o quanto é importante saber diagnosticar DTM e entender o porquê dessa prevalência ter aumentado muito.